Bem-vindos e bem-vindas ao CCA TV, nosso informativo para os trabalhadores e trabalhadoras das Américas. Seguem agora os nossos destaques. Peruanos foram às urnas para o segundo turno e os mexicanos realizaram eleições regionais e legislativas. Mais de 200 cidades do Brasil registraram grandes manifestações contra o governo Bolsonaro. A OIT incluiu a Colômbia na lista de países que deverão prestar contas sobre violações de direitos trabalhistas. A CSA manifestou total apoio aos acordos para frear a especulação nos preços das vacinas contra a Covid-19. A OIT incluiu a Colômbia na lista dos países que deverão prestar contas sobre violações aos direitos trabalhistas. A Colômbia foi incluída na lista da OIT de países que deverão prestar contas por violações a convenções internacionais sobre direitos trabalhistas, liberdade de associação e direitos humanos. Segundo a CUT Colômbia, a lista gera constrangimento ao país que deverá responder ao Comitê de Aplicação de Normas da OIT. De acordo com a organização, 19 países serão convidados a prestar informações ao comitê. Ao lado da Colômbia estão Bielorrússia, Bolívia, Camboja, China, Colômbia, El Salvador, Etiópia, Gana, Honduras, Iraque, Cazaquistão, Kiribati, Maldivas, Moçambique, Namíbia, Romênia, Tajiquistão, Turcomenistão e Zimbábue. Esta lista é integrada pelos piores países para os trabalhadores em termos de direitos trabalhistas e sindicais, o que deveria ser uma vergonha para este governo, afirmou a CUT em nota, na qual acrescenta que o governo da Colômbia tem sido objeto de múltiplas denúncias de violência contra sindicalistas. A CSE manifestou total apoio ao acordo para tentar frear a especulação dos preços das vacinas de Covid-19. O secretário de Política Sindical e Educação da CSA, Cícero Silva, participou da chamada global para a recuperação da crise centrada nas pessoas. Buscando saídas inclusivas, sustentáveis e resilientes, a reunião foi convocada pela OIT e contou com a participação da CSA, que expressou o seu apoio à remoção de obstáculos para acabar com as especulações nos preços das vacinas contra a Covid-19. O secretário Cícero Silva enfatizou que se queremos controlar a pandemia e suas cepas presentes e futuras, é fundamental a distribuição igualitária de vacinas, testes e tratamentos que facilitem o seu acesso universal. A OCDE pede mais solidariedade na distribuição das vacinas a nível global. Muitos países da OCDE anunciaram medidas fiscais durante a crise. A política monetária permaneceu adaptável, mas no final das contas, a distribuição massiva e rápida da vacinação é, no curto prazo, a melhor política econômica. É urgente acelerar a produção e distribuição igualitária das vacinas. Globalmente, 1 em cada 10 pessoas recebeu pelo menos uma dose. É essencial que as vacinas sejam direcionadas para as áreas com grandes necessidades e há um compromisso de compartilhar propriedade intelectual e facilitar a transferência de tecnologia. A CEPAL e a OCDE apoiam a Agenda de Desenvolvimento Sustentável nos países da América Latina e Caribe. A CEPAL destacou que a Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável exigem a mudança de paradigma dos modelos de desenvolvimento vigentes e da atual cultura de privilégio para um novo modelo que priorize a sustentabilidade e a igualdade. Alicia Bárcena, secretária executiva da CEPAL, acrescentou que a América Latina e o Caribe é uma região em desenvolvimento em transição e que enfrenta vários desafios. Possui uma estrutura produtiva pouco diversificada, com baixa produtividade, com falta de atualização tecnológica, que foi duramente atingida pela pandemia, com o fechamento de 2,7 milhões de pequenas e médias empresas e grandes impactos sobre o emprego, com uma perda estimada de 47 milhões de empregos. A região também sofreu com o aumento da pobreza e da desigualdade, apesar dos avanços sociais conquistados na última década.
Segundo Bárcena, estima-se que em 2020 o total de pobres chegaria a 209 milhões de pessoas, 22 milhões a mais que no ano anterior, e o índice Gini médio, que mede a desigualdade, poderia aumentar 5,6% em relação a 2019. A América Latina e o Caribe são vulneráveis às mudanças climáticas e sofreram seus efeitos negativos somados à capacidade tributária limitada e à falta de estruturas tributárias progressivas. Mais de 200 cidades registraram manifestações contra o governo Bolsonaro. Em um dia de grandes mobilizações contra o governo Bolsonaro, milhares de brasileiros tomaram as ruas em centenas de cidades do país para protestar por mais vacina e contra o negacionismo do governo, que contribuiu para vitimar a mais de 450 mil pessoas no Brasil. Fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida e vacinas já foram os principais lemas das marchas realizadas no Rio de Janeiro e em grande parte do país, incluindo a capital Brasília. Em São Paulo, o protesto tomou a Avenida Paulista e muitos manifestantes relembraram as mais de 450 mil vítimas da Covid-19. No Brasil, 9 capitais já ultrapassaram 90% de ocupação de UTIs, segundo dados oficiais. Durante a semana, um forte panelaço foi marcado dando continuidade à onda de manifestações contra Bolsonaro. Então deixo bem claro aqui, no que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Os peruanos foram às urnas no segundo turno das eleições presidenciais. Neste domingo foi realizado o segundo turno das eleições no Peru. A disputa definirá se Pedro Castillo ou Keiko Fujimori vai assumir a presidência do país. O pleito foi marcado pela forte polarização. Pedro Castillo chegou ao segundo turno graças a um forte apoio dos votos de esquerda. Entre suas bandeiras de campanha estão uma nova Constituição, fortalecer o controle do Estado sobre a economia e a nacionalização de empresas. Suas propostas são opostas à da candidata Keiko Fujimori, que aposta pela permanência do modelo econômico neoliberal e a Carta Magna vigente desde 1993. A disputa também é marcada territorialmente, onde o campo e a cidade parecem buscar diferentes modelos de desenvolvimento. A rejeição, por sua vez, já impediu 2 eleições de Keiko Fujimori. Por outro lado, a candidata do Partido Força Popular tem o apoio dos meios de comunicação. Pedro Castillo tem moderado seu discurso para se desprender da controvertida figura de Vladimir Cerrón, presidente de Peru Livre, que foi condenado por corrupção. Outro fator que marcou as eleições deste ano foi a incerteza causada pela crise política que assola o país desde 2016. No primeiro turno, somente 1 em cada 5 eleitores votou por Castillo ou Fujimori. Além disso, nem Castillo nem Fujimori terão maioria no parlamento, motivo pelo qual deverão negociar para garantir a governabilidade, realizar reformas ou impedir pedidos de destituição. A crise sanitária representa outro fator determinante nas eleições. Ambos candidatos prometem acabar com a quarentena no país e coincidem na ideia de avançar com o processo de vacinação. Os mexicanos votaram hoje nas eleições regionais e legislativas. Milhões de mexicanos foram às urnas para eleger os seus representantes. Depois de meses, o processo eleitoral, que começou em setembro de 2020, vai eleger 15 governadores e uma nova legislatura para a Câmara dos Deputados do Congresso da União. As pesquisas mais recentes confirmam o favoritismo de deputados federais do Partido Morena, fundado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. O partido venceria em 5 ou 6 estados, enquanto o restante ficaria nas mãos da aliança PRI-PAN-PRD, principalmente e do Movimento Cidadão. O governo da Argentina assinou acordo de confidencialidade com o governo cubano para aquisição de vacinas. Estas e outras notícias no próximo bloco. O governo da Argentina informou que assinou um acordo de confidencialidade com o governo cubano para uma eventual aquisição de vacinas contra a Covid-19.
A Venezuela recebeu 500 mil doses da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19. É o 7º carregamento enviado ao país, segundo anunciou o presidente Nicolás Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitou uma investigação de 90 dias para apurar a origem do coronavírus. Para isso, o país utilizará o seu serviço de inteligência e dados coletados em outros países. Os trabalhadores da Nissan e de empresas subsidiárias da multinacional realizaram uma concentração em Barcelona para reivindicar ações para manter os empregos após o fechamento de unidades na cidade espanhola. Graciela Espinosa, uma das fundadoras do Sindicato Único de Trabalhadoras Domésticas do Uruguai, faleceu na sexta, 28 de maio, vítima de um AVC. Ela tinha 54 anos e era considerada pelas suas companheiras um símbolo de expressão nacional e internacional. Nessa semana, o julgamento do ditador Trujillo, na República Dominicana, completou 60 anos. O justiçamento do ditador dominicano Rafael Leônidas Trujillo completou 60 anos este 30 de maio. Os autores são considerados heróis nacionais, já que acabaram com os 30 anos de regime de terror, conhecido como a Era Trujillo. O conspirador Pedro Cedenhos conta que a atividade foi detalhadamente planejada e que, mesmo assim, as consequências eram inimagináveis. Nos dias seguintes ao justiçamento, os autores foram capturados e muitos foram mortos ou torturados. O filho de Huáscar Terreda, Manuel Terreda, conta das torturas que sofreu seu pai e os outros heróis do 30 de maio. O pai chegou inconsciente e não havia nenhuma parte do seu corpo que não estivesse inchada ou com hematomas. Eles foram assassinados, um a um, depois de serem torturados de diversas maneiras. O justiçamento de Trujillo cumpriu seu papel. A tirania foi atingida no âmago e, apesar de não acontecer de forma imediata, o ato desencadeou a formação de um Conselho de Estado que convocou eleições livres em 1962. A China vai permitir 3 filhos por casal. A China vai permitir aos seus cidadãos ter um 3º filho. Essa foi a decisão das autoridades do gigante asiático logo após a publicação dos dados do censo no país. Com uma redução na natalidade, a China anunciou o relaxamento das medidas de planificação familiar, com o objetivo de melhorar a estrutura da população, assim como responder de maneira ativa ao problema do envelhecimento. De acordo com o censo apresentado em 11 de maio e elaborado a cada 10 anos, a China conta agora com quase 1,4 bilhão de habitantes. Apesar disso, a diminuição da natalidade e o envelhecimento da população gerou a decisão pela nova autorização. No texto publicado, as autoridades chinesas afirmam que as medidas vão garantir que seja alcançado um desenvolvimento econômico de alta qualidade, ao mesmo tempo que vão garantir a segurança nacional e a estabilidade social. Um dos objetivos do governo é contribuir na redução dos gastos das famílias em educação. Em outubro de 2015, o país havia autorizado aos seus cidadãos a ter 2 filhos ao relaxar a estrita e polêmica política do filho único, que havia vigorado na China desde 1979. A primeira comunidade do mundo com casas feitas com impressoras 3D será realidade em 2020 nos Estados Unidos. A primeira comunidade de casas em 3D de todo o mundo será uma realidade na Califórnia a partir de meados de 2022. A empresa de tecnologia Might Buildings construirá 15 casas ecológicas, que formarão parte de um bairro em Rancho Mirage, uma cidade no Vale de Coachella, a 200 quilômetros de Los Angeles. A sustentabilidade do projeto é um dos seus pilares, já que ao utilizar a impressão 3D, são eliminados muitos resíduos da construção. O termo energia zero no setor da construção significa que o edifício gera anualmente a mesma quantidade de energia que consome. Este é um dos objetivos desta empresa fundada em 2017, com sede em Oakland, e que tem a meta de conseguir a energia zero até 2028. Este objetivo será alcançado reduzindo o consumo de energia dos próprios edifícios por meio de medidas de eficiência na iluminação,
uso de eletrodomésticos inteligentes e isolamento. Cada casa impressa em 3D reduz significativamente a emissão de CO2. Até o momento, Might Buildings tinha construído unidades individuais de menor tamanho e principalmente para a utilização em jardins de casas privadas. Com este projeto, eles desejam provar que podem construir casas seguras e de confiança em grande escala, na sua planta de produção robotizada, na qual 80% dos processos são automatizados. Nesse lugar, são impressas uma por uma as partes da casa, que depois são colocadas sobre o terreno, reduzindo os custos da construção que não estão relacionados com a mão de obra e horas de trabalho no lugar. Em Galápagos, exemplar de tartaruga declarada extinta há 100 anos foi encontrada. Esta tartaruga de Galápagos foi chamada de Fernanda e tem entre 70 e 80 anos de idade. É uma espécie de tartaruga que parecia estar extinta há mais de 100 anos e que poderia ter parentes na ilha Fernandina, a base ocidental do arquipélago de Galápagos. O descobrimento foi confirmado pelo diretor do Parque Nacional de Galápagos, Dani Ruedas. Logo após anos de investigação, foi confirmado que este ser pertence a uma espécie declarada extinta desde 1906. Ter conseguido essa confirmação nos dá uma enorme esperança para continuar com os programas de restauração das populações de tartarugas terrestres das Ilhas Galápagos. A tartaruga foi achada em 2019 e encaminhada para o Centro de Criação de Tartarugas Gigantes, que o Parque Nacional de Galápagos tem na ilha de Santa Cruz, no centro do arquipélago. O descobrimento oferece à comunidade científica internacional a grande possibilidade de restaurar a colônia de tartarugas de Galápagos, que somente existem neste arquipélago equatoriano, também conhecido como as Ilhas Encantadas. Uma vez que tenhamos conseguido confirmar a espécie, estamos planificando uma expedição grande no segundo semestre deste ano. O desafio é agora encontrá-las e submetê-las a estudos genéticos para confirmar a sua espécie. A carapaça da tartaruga achada mede apenas 54 centímetros, um tamanho pequeno em comparação com exemplares maiores, que podem chegar até a medir 1,5 metro de comprimento. Boa noite, eu sou Cícero Pereira, direto da sede continental da CSA em Montevidéu, Uruguai.